Olá, pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Happy Hour, e hoje com a presença do nosso querido professor Rodolfo. Quero saudar aqui, professor, muito bem-vindo, muita saúde, viu? Saúde! Hoje nós estamos brindando com água, eu ia fazer um chá, eu tô com calor para tomar o chá que eu fiz agora, viu? Eu ia tomar um vinho, mas não, deixa depois da live. Depois da live toma um vinho. Quero dar as boas-vindas aqui para os nossos convidados que estão aqui prestigiando, né? Ah lá, ela já está tomando um vinho, a Vitória, ó. Ah, que gostoso! Ela pode. Ela pode, né? Mas que bom. Então, pessoal, muito bem-vindos nessa live. Quero agradecer a presença do Rodolfo aqui já de cara, né? E dizer que hoje nós vamos abordar um tema que eu gosto muito, que é osteopatia, né? Então, o Rodolfo vai contar um pouquinho para a gente sobre osteopatia, sobre como que ele fez essa trajetória, tirar algumas dúvidas aqui, né? E para começar, Rodolfo, queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse, né, das suas formações e como foi que você chegou até a decisão de se tornar um osteopata, né? Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite novamente. Boa noite para quem vai assistir após a live, né, que vai ficar gravado. Bom, quando a Fabi, primeiramente, já agradecendo o convite da Fabi, né, primeira vez que estou fazendo live. Já tive a oportunidade de dar aula por online, né? Mas a live é algo um pouco diferente, eu imagino. Né? Mas depois de um tempo a gente perde a vergonha, viu, Rodolfo? Sou meio tímido. Bom, a minha formação perante a osteopatia começou na Unifil, me formei como fisioterapeuta, 2008. Quando a gente começa a esquecer as datas, já começa a ficar velho, né? Acho que foi 2008, né? E para se tornar osteopata, você precisa ser fisioterapeuta, já coloca como princípio isso aí, tá? Uhum. Então, quem acaba regulamentando a profissão é o COFITO, hoje. Bom, então eu me tornei fisioterapeuta em 2008. Minha primeira formação foi em RPG, eu fiz formação em RPG também em 2008, porém eu acabei não gostando muito, não me apegou muito, né? Mas ao mesmo tempo, no mesmo ano, eu comecei já a formação em osteopatia, tá? Na época foram 4 anos de formação, né? De formação em osteopatia, que hoje a formação acaba sendo em 5 anos. Né? A maioria das escolas, até onde eu sei, a maioria das escolas, a formação são 5 anos de formação. Ao mesmo tempo, durante a formação da osteopatia, eu sempre trabalhei com esporte de alto rendimento, até meados aí de 2013, e sempre tentei praticar a osteopatia dentro do mundo do esporte. É um pouco difícil, porque ainda o esporte, principalmente as equipes, assim, às vezes, que não tem digamos assim, mais baixas, elas precisam de resultados, mas você acaba tendo uma pressão em cima disso, e ainda é usado muitos recursos eletrotermoterápicos, coisas que às vezes fogem muito da osteopatia. Em 2013 eu decidi basicamente focar dentro da osteopatia mesmo. Eu sempre conciliava com a fisioterapia tradicional.
Mas quando foi assim que deu aquele clique? Se você falou assim, nossa, isso é uma coisa que eu ia gostar de fazer. Eu falo pelo seguinte, sempre tem talvez aquela aula, né? Aquele momento, ou você passou por um atendimento de osteopatia e falou, nossa, isso aqui é interessante. Eu conheci a osteopatia quando eu trabalhava numa clínica aqui em Londrina, que os profissionais começaram o curso de osteopatia, né? E eu fui conversar com o coordenador na época da formação em osteopatia e acabei me encantando, né? A osteopatia, ela é um pouco difícil para quem, às vezes, está no começo da formação, porque você precisa estudar muito anatomia, biomecânica, fisiologia, tem que estar na ponta da língua e sempre estar estudando, né? Isso é até meus amigos, eles brincam que eu nunca paro de fazer curso, e o estudo é constante, né? E o que acabou realmente, Fabi, assim, digamos, me levando e me fez amar a osteopatia, digamos assim, foi a prática clínica. Vou ser bem sincero, eu tive muitos resultados na prática clínica pelos quais eu não tinha quando fazia o atendimento convencional. E eu acho que eu vou ter oportunidades durante a nossa conversa de dar exemplos com relação a essas questões, alguns estudos de caso que eu tenho anotado, que isso acabou me encantando dentro da formação em osteopatia, né? Nossa, isso é legal. Eu fui fazer fisioterapia por conta da microfisioterapia, né? E aí eu fui assistir uma palestra do Afonso Salgado, e nessa palestra ele falou assim, que a microfisioterapia tinha vindo dos princípios da osteopatia, e que ele considerava que a osteopatia era o estado da arte da fisioterapia. Eu achei isso maravilhoso, essa fala dele. Aí eu fiquei com mais vontade de fazer osteopatia do que de fazer a micro, Ah, é? sabe? Aham. Eu achei bem legal. E Ah, para é? quem não sabe, né, o Rodolfo ele foi meu professor na faculdade, né, de Isso. práticas integrativas, Criativas. de terapias manuais, e hoje eu sou paciente dele, tá, gente? Assim, e é uma coisa sensacional. Nas emergências da vida. É sensacional, porque depois a gente vai falar da parte prática, Uhum. como eu estou me encantando cada vez mais com a osteopatia. Legal, Fabi. Eu vou aproveitar a pergunta que o Will colocou aqui no chat. Ele perguntou assim, Rodolfo, então me explica, né, já que eu puxei o assunto, qual que é a diferença da microfisioterapia e da osteopatia? Aí você já dá o contexto, né, para quem nunca ouviu Uhum. falar de osteopatia, o que é osteopatia? Qual que é a origem? Tá. Bom, eu vou falar muito mais da osteopatia, tá, Will? Da micro, eu não sei explicar de forma contextual. Eu acho que até a Fabi vai poder discutir um pouco melhor, tá, Fabi, depois. Mas a osteopatia, ela foi criada pelo médico americano Andrew Taylor Still, tá, em 1874. E, a princípio, ele estava descontente com o tratamento, enfim, com a medicina tradicional da época, né? E que ele começou a observar em alguns pacientes dele que através da terapia manual, principalmente, ele tinha uma resposta dos tecidos, uma resposta celular, tá? Que isso acabou depois de anos de estudo, né? Ele desenvolveu a osteopatia. A osteopatia ela se baseia em alguns princípios. Digamos que o principal,
o principal princípio da osteopatia seria o estímulo de cura, de autocura do corpo, né? Esse seria, eu acho que, um dos princípios básicos da osteopatia que acabou até me estimulando a fazer a osteopatia. Essa visão um pouco diferente da medicina tradicional, né? Então, por exemplo, eu dou exemplos assim, por exemplo, paciente que tem sofre de um processo inflamatório, uma tendinite de ombro, ou sofreu um estiramento muscular. Quando o paciente chega para mim, obviamente a gente não pode indicar medicamentos, né? Mas isso já cheguei a discutir no sentido de conversar com médicos, ortopedistas, até tenho colegas médicos ortopedistas que têm essa visão também, de não receitar, por exemplo, o anti-inflamatório. O anti-inflamatório, ele vai acabar atrapalhando no sentido a recuperação e o processo de autocura desse indivíduo. Porque o processo inflamatório, queira ou não, é algo benéfico para o corpo humano. Obviamente que eles têm que ser muito bem dosados, né? E aí que está a ideia da osteopatia. A osteopatia, ela entra para tentar trazer a homeostase para o corpo, né? Tentar trazer um equilíbrio entre essa questão do processo inflamatório. Seria um dos exemplos aí, tá? Outro princípio, digamos, muito assim, colocado dentro da osteopatia, que a osteopatia, ela pensa e vê o corpo como uma totalidade, como algo, um ser único, digamos assim. Então, eu vou citar um exemplo para exemplificar. O paciente chega com uma dor torácica, né, uma dor na região torácica. A gente cria através da avaliação, hipóteses em cima, será que esse paciente, o estômago pode estar interferindo para essa dor torácica? Qual a relação do estômago para a torácica? E vice-versa. Então, o paciente pode estar com um refluxo ou uma gastrite, e você vai lá, manipula, mobiliza a torácica e alivia os sintomas da gastrite e refluxo, né? Então, o princípio de totalidade, de integralidade do corpo, né? De ver o corpo como um todo, né? E outro princípio muito usado dentro da osteopatia, que seria o quê? A estrutura governa a função, né? E vice-versa também. Então, por exemplo, você pega o estômago, é uma estrutura, e o estômago tem a função de produzir o ácido gástrico para fazer o processo de digestão. Então, a estrutura governa a função. Porém, se a função não estiver trabalhando direito, por exemplo, se tiver um aumento da acidez, você vai prejudicar as células que recobrem o estômago. Por exemplo, daí você pode ter gastrite e, posteriormente, você pode ter, por exemplo, um refluxo gastroesofágico, né? Seriam exemplos aí em cima dessa questão, tá? Se eu estiver falando muito, você fala, tá, Fabi? Não, tranquilo. Eu perco a meada aí e vou... Não, tá? bacana. Tem mais algum princípio? Pode falar. Só para terminar, dentro desses outros princípios, tem um fator nutricional, que é algo que hoje é muito discutido, né? Nós, fisioterapeutas, osteopata, o profissional que trabalha com osteopatia, a gente não tem a formação de, por exemplo, prescrever alimentos no sentido de fazer uma dieta, porém, a gente pode orientar o paciente, avaliar, por exemplo, se aquele alimento pode estar
realizando um processo alérgico naquele paciente, pode estar até aumentando o processo inflamatório, né? E orientar esse paciente também a procurar um nutricionista. Então, você precisa desse suporte nutricional também, dessa equipe multiprofissional, né? E complementando, outro fator importante são fatores ambientais, tanto fatores internos e externos, né? Então, externo, por exemplo, seria a temperatura, questões ergonômicas, fatores de iluminação, são fatores externos que acabam influenciando para as lesões, para as patologias. Dentro da osteopatia, a gente fala muito da disfunção osteopática, né, mas que acabam influenciando aí nas doenças. E os fatores internos, por exemplo, você ter baixa taxa de hemoglobina, você ter uma disfunção, por exemplo, uma tensão, a gente fala muito tensão em algum tipo de artéria e prejudicar a oxigenação naquela célula chegue bem nutrida, né? Ambientes internos que o corpo acaba sendo interferindo nesse sentido, tá? E último fator muito importante dentro da osteopatia, que é algo que a gente trabalha, todo fisioterapeuta trabalha e não sabe, que é a parte psicossomática, a parte somato-emocional, né? Todo profissional, eu falo até, profissional da saúde trabalha com isso, né? E que nos últimos anos eu venho trabalhando bastante, a Fabi sabe disso, a gente já conversou bastante sobre isso, e a gente não tem essa formação, né, mas a gente pode orientar o paciente em algumas situações com relação a essa questão somato-emocional, tá? Dentro da osteopatia, dentro das técnicas, o paciente, ele tem alguns sinais de liberação, então eu já tive pacientes que começaram a chorar durante a sessão, lembraram de fatos ocorridos no passado e começaram a chorar. Então, você vai criando um feeling, vai criando prática em cima disso, né? Porém, a gente tem que saber respeitar e sempre orientar o paciente nesse sentido, né? Até que ponto a gente consegue trabalhar em cima disso. Isso é bem importante. O que eu acho interessante nessa visão, né, da questão do somato emocional, é o profissional conseguir também fazer uma leitura, né, da origem do conflito, né, quando ele fala assim, né, que são essas relações que eu converso muito com o Rodolfo, né, para quem não sabe, né, eu trabalho com aromaterapia e trabalho muito nessa visão de que os aromas vão mexer com as questões emocionais. E aí eu estou trabalhando num determinado óleo e aí começa o meu corpo a dar sinais, né? Aí eu corro, Rodolfo, tô com um problema aqui, ó, nevralgia do trigêmeo. Olha, isso pode estar relacionado com uma questão de resolução, de desvalorização intelectual. Eu acabei de sair da faculdade, né, e TCC e tudo mais. E bateu, né, Fabi? E foi bem interessante quando você foi, eu acho que em fevereiro ou março, foi agora recente, né? Foi. E qual que era o aroma que você estava trabalhando? Era a sálvia que eu estava trabalhando. É verdade, sálvia. E na semana que você falou isso para mim, eu tinha conversado com uma outra colega, aromaterapeuta, que falou sobre sálvia também, e falou sobre o mesmo processo, foi bem interessante. Foi interessante, foi doloroso, gente, vocês não têm noção, assim, doloroso porque realmente, porque essa é a visão, né, isso que é importante deixar claro, porque às vezes as pessoas não conhecem ainda essa visão de que quando o corpo está apresentando um sintoma, é porque ele já está num processo de tentativa de resolução.
eu vejo, né, que a osteopatia, inclusive eu vi isso sendo indicado nas formações de medicina germânica, acelera o processo de cura do corpo. O terapeuta, através da manipulação, ele facilita com que aquele processo de resolução, de cura do próprio corpo, se acelere bastante. Ele acaba modulando, né, equilibrando no sentido de, até do processo inflamatório, que às vezes é necessário, a gente acaba modulando nesse sentido, né, Fabi? Muito interessante. Bom, Will, eu vou tentar responder sua pergunta, mas assim, gente, Sobre a micro, né? se algum, eu não sou formada ainda em micro, né? Não sei se um dia serei, mas tá aí, tá aí no radar, quem sabe, né? Mas o que eu entendi que aconteceu? A osteopatia ele é um estudo muito profundo de fisiologia, de anatomia, como o Rodolfo colocou. E aí, alguns franceses lá, né, o Grosjean e tal, eles fizeram um mapeamento, igual na MTC, não tem os mapas da medicina tradicional chinesa, que tem alguns meridianos que eles determinaram? Na microfisioterapia, eles também construíram os seus próprios mapas, o que facilita para o terapeuta localizar justamente esses conflitos que a gente está falando, de acordo com cada tecido, né? E essa informação, a osteopatia estudou muito a fundo, então eles criaram um método, né, que através de um toque muito sutil, que também é utilizado na osteopatia, que é chamado de cinesiologia, né, então é através do toque na pele, da percepção da pele da pessoa, é possível então verificar qual o tecido comprometido, se você já conseguiu fazer a liberação, o tecido na hora muda, né, a tensão da fáscia e tudo mais. Então, a micro, digamos assim, ela é um método muito eficaz também, tanto quanto a osteopatia, mas é um método que se originou da osteopatia. Da osteopatia. Legal. Essa foi a minha compreensão. Essa eu não sabia, que se originou da osteopatia. Se algum microfisioterapeuta assistir aqui e eu ter falado alguma bobagem, pode ficar à vontade aqui para comentar, né? Melhorar minha resposta. Você vai aprender, né? Mas eu fiz essa leitura, mas foi a compreensão que eu tive, né? Ô, Fabi, e outra coisa que aconteceu, bom, a osteopatia é de 1874, né? E apareceram vários outros osteopatas pós-Still que criaram diversas outras técnicas. Digamos que o Still, ele criou uma técnica dentro da osteopatia muito conhecida pela técnica estrutural, né? Fala-se muito sobre essa questão dos trustes, das mobilizações articulares, da parte vascular. Já vou fazer essa pergunta, então, que eu já estou vendo que você quer ir para esse esclarecimento. Quando a gente, às vezes o público que vai assistir não entende da área de fisioterapia, o que é o trust que ele está falando? Vocês já devem ter visto vídeo no YouTube, em algum lugar, das pessoas fazendo aqueles estalos do pescoço, de estralar a coluna, né? Isso na fisioterapia a gente chama de trusts. E aí existe uma técnica que se utiliza muito dos trustes, que é muito conhecida, que é a quiropraxia, tá? E assim, a quiropraxia também não é osteopatia, são duas técnicas diferentes. Então, Rodolfo, explica pra gente qual que é a diferença das... Bom, eu vou falar também, novamente, muito pela visão da osteopatia. Primeiramente, a quiropraxia, ela, não trabalho com ela, mas é uma técnica muito usada, muito antiga também, né? Que dá ótimos resultados, né? Eu já tive pacientes que fizeram quiropraxia e tiveram ótimos resultados com relação após ter feito quiropraxia. O que eu vejo muito, e corrija também os quiropratas se eu estiver errado, é uma técnica muito manipulativa, né? Uma técnica muito mecânica, algo bem mecânico, né? Acho que o fundo, né, o começo da quiropraxia.
A osteopatia, então, você tem essas técnicas mecânicas, técnicas mais fortes, às vezes um pouco bruscas, né? Em que você tem desde um thrust, né, de alta intensidade, uma técnica de alta intensidade, a técnicas, por exemplo, de mobilizações articulares, técnicas, então, hoje temos técnicas vasculares, né, a gente estimular através da manipulação facial, você conseguir manipular uma artéria, você conseguir manipular os linfonodos, tudo pelo toque sutil mesmo, um toque que chega de 10 gramas, pega uma moeda de 10 gramas, coloca na palma da mão, no dedo, seria esse toque que você vai ter no paciente. E muito desenvolvido, por exemplo, pelo Sutler, que é um dos criadores da técnica craniana, e do Upledger também, né, que acabou desenvolvendo a parte que ele trabalha a parte craniana, mas também trabalha a dura mater, né? E também foi criar uma outra técnica muito usada, foi através das técnicas viscerais, que usam um toque muito sutil também. Foi criado, quem a criou foi o Jean-Pierre Barral, né? Isso trouxe um conceito muito bacana para a osteopatia, acabou agregando, mas nunca fugindo da filosofia da osteopatia, tá? Tem outras questões envolvendo a osteopatia, por exemplo, a questão de palmilhas, né? Tem escolas que passam a formação em palmilhas, tem escolas que não passam a formação em palmilha. Né? Seria a podoposturologia. Podoposturologia também. Por exemplo, na minha formação eu tive a podoposturologia, porém hoje eu não a uso mais. Eu tenho uma visão um pouco diferente com relação a isso, acabo não usando muito, tá? Legal. Deixa eu complementar uma informação interessante, né? O meu TCC foi nessa área de práticas integrativas e complementares. Tanto a prática de osteopatia quanto a prática de quiropraxia são reconhecidas pelo COFITO como especialidades da fisioterapia, tá? Então, é uma especialidade, ambas são, mas são distintas, né? Eu acredito que a grande similaridade das duas técnicas sejam as manipulações estruturais, né? E aí, fora da manipulação estrutural, a osteopatia tem uma outra filosofia envolvida, mas isso eu sempre me tratei com quiropraxia, né? Passei por vários massoterapeutas quiropratas, assim, é uma técnica sensacional, mas eu vejo que a osteopatia ela tem uma filosofia integrativa nesse olhar assim que envolve principalmente a parte nervosa, né, a parte de nervos, do sistema autonômico, e é uma visão que eu acho interessante, né, como que o corpo tem todo esse sistema de autorregulação. E a osteopatia, assim como a quiropraxia, elas também, né, foram contempladas pelas políticas nacionais de práticas integrativas para o SUS. Você imagina, Rodolfo, que maravilha o dia que a gente vai ter osteopatia disponível para as pessoas no SUS? Vai ser incrível, né? É verdade. Bem interessante, né? A grande dificuldade é justamente a gente conseguir, claro, né? A gente sabe da dificuldade burocrática, né? Estou feliz que agora, segunda-feira, começou a trabalhar o ambulatório aqui em Londrina de Covid, né? Verdade. Eles colocaram a auriculoterapia, que é uma das práticas integrativas nos atendimentos aos pacientes com Covid. E você acredita que as pessoas que passaram pela Covid, podem se beneficiar, por exemplo, do atendimento para osteopatia, para facilitar o equilíbrio do corpo dessas pessoas? Com certeza, Fabi.
eu vejo que essas práticas integrativas, né, ela acaba estimulando e ajudando no processo de autocura, né? Não é um princípio só da osteopatia, obviamente. Vou dar um exemplo, então, eu tive pacientes asmáticos, pacientes, às vezes, na crise aguda, tá? Por exemplo, um paciente que estava com um processo de depressão, às vezes, sofrendo uma crise, ao mesmo tempo, uma mudança respiratória também, tá? Que através da terapia manual, através da manipulação do sistema simpático, parasimpático, estimulação do nervo vago, mobilização da caixa torácica, a gente estimula muita face endotorácica, face que acaba envolvendo o pulmão, enfim, trabalhando a parte estrutural, então você pega externo, as costelas, o próprio coração, que tem uma ligação indireta, direta, né, com o pulmão, trabalhando o timo, né, tentando trabalhar nessa questão da imunidade, e além das técnicas cranianas, né, enfim, são diversas as técnicas que através disso você consegue fazer o processo de cura e ajudar o paciente a se recuperar. Eu não falo que a gente nunca vai recuperar o paciente, nem todos os pacientes em 100%, tá? Eu sempre falo para as pessoas, assim, para os pacientes, que cada paciente vai se adaptar, digamos assim, a um tipo de tratamento. Eu tive pacientes que não se adaptaram à osteopatia, porém, ele foi no acupunturista e teve um resultado muito fantástico. E vice-versa, isso acaba acontecendo. Por exemplo, tive pacientes que, fizeram microfisioterapia e, às vezes, para aquele caso, não deu resultado. Fez osteopatia, teve resultado, e aconteceu vice-versa. Então, eu costumo falar que, às vezes, o paciente ele está precisando daquela técnica naquele momento. Até dentro o Jean-Pierre Barral fala muito isso, das técnicas viscerais. A gente tem uma técnica, uma avaliação que a gente faz com o paciente, que se chama ausculta, né? Então, a pessoa fica em pé, a gente coloca a mão na cabeça, depois a pessoa fica sentada, a gente faz uma avaliação bem sutil mesmo. E o corpo, ele leva até onde está a lesão. O corpo acaba como se estivesse falando com a gente através de sinais, através de sintomas, né? Então, eu imagino que sim, Fabi, imagino que ajuda bastante. Só não é muito bem vista, né, por outros tipos de terapia, né, ainda. Eu imagino que, acho que a gente está em passos lentos, principalmente no Brasil, né, porque lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum isso. Né? Por exemplo, só para complementar, tem hospitais nos Estados Unidos que tem terapeutas crânio-sacrais dentro do hospital trabalhando em cima disso. Nossa, esse é o meu sonho, Rodolfo, ver as práticas integrativas Então. atuando não só na atenção básica, que hoje, claro, é um grande começo, né, atenção primária nos postos de saúde, mas imagina, né, como poderia beneficiar os pacientes internados, certamente. Rodolfo, então, deixa eu pegar esse gancho e perguntar para você. Quais são as principais indicações? Quem que é o paciente que te procura? Tá. Fabi, bom, basicamente quase todo paciente hoje eu falo, tá? Quando você começa a formação de osteopatia, aos pouquinhos você vai praticando as técnicas e vai aguçando a mão, os sentidos, a percepção, né? E cada dia, cada paciente que se passa,
essa percepção ela vai melhorando, tá? E claro, a gente vai criando dentro do nosso cérebro, vai criando como se fosse uma memória, né, em cima dos casos que a gente teve no passado. Então, é verdade. Eu falo que coisas que eu fazia lá atrás, hoje eu já não faço, né? E dentro dessa indicação, é difícil falar a contraindicação, tá? Eu acho que é mais fácil até falar sobre contraindicação do que indicação. Que hoje eu posso citar, não sei se eu posso até citar exemplos de pacientes que eu, pós-formado fisioterapia, eu nem imaginava que eu poderia tratar, né? E hoje eu consigo ajudar o paciente. É difícil a gente falar a palavra tratar, né? Eu acho que a gente está em constante evolução, mas ajudar o paciente naquela ocasião. Uhum. Né? Mas você pode citar qual foi a condição, assim, Então, do paciente? eu vou citar, mas só terminando a resposta. Então, desde pacientes ortopédicos, né, que estão no estágio agudo de dor, travaram da coluna lombar, da torácica, da cervical, pacientes, por exemplo, com enxaqueca, aquelas enxaquecas agudas, enxaquecas crônicas, isso eu recebo muito no consultório. Questões relacionadas a crânio, né, então ATM, disfunções na língua que acabam, por exemplo, levando a dificuldade das crianças a desenvolver a fala motora, questão da fala, né? Questões de nariz, por exemplo, você conseguir tratar uma rinite, conseguir tratar uma sinusite, pacientes que sofrem de otite, que têm histórico de otite, né? Eu já tive pacientes com infecção de garganta que pararam de ter infecção de garganta. E, enfim, a gente consegue ajudar o paciente nesse aspecto global, né? Um caso bem interessante que eu tive foi um casal que eles estavam tentando engravidar, né? A esposa estava tentando engravidar, e no caso, o homem estava tendo problemas com relação à infertilidade, né? E eles já estavam tentando há 2, 3 anos nesse processo para tentar ao filho, né? Gastando, assim, horrores de dinheiro, indo atrás, né? E com a manipulação, a gente teve ótimos resultados. E resultados, assim, que, infelizmente, eu não consigo publicar, né? Mas que sempre, por exemplo, eles faziam ele fazia espermograma antes de fazer a fecundação do óvulo, mas quando ia fazer o espermograma, a quantidade era insuficiente, né? Quando ele começou o tratamento, na primeira sessão, uma semana antes dele fazer o espermograma, ele fez o espermograma, a gente fez a terapia manual e fez o espermograma. Ele teve um resultado, assim, fantástico, a quantidade de espermas e a qualidade do esperma foi surpreendente, né? No caso, passou 2 meses, depois da fecundação e tal, ela estava grávida, foi um caso bem interessante, e daí ela conseguiu ficar grávida. Que bacana. Bem, assim. Enfim, daí tenho vários outros casos também, pessoas que, por exemplo, dor no ato sexual, por exemplo. Eu tive um paciente que trabalhava na roça e ele não estava conseguindo trabalhar porque estava com dor no saco escrotal. Uhum. Ele estava fazendo o movimento da enxada, ele não conseguia fazer força. E quem me indicou, isso aí que é o bacana, como essa equipe multiprofissional é importante.
quem acabou me indicando foi um anestesista, que acabou indicando para fazer osteopatia. Passou 2 semanas, eu pedi para ele voltar, ele já já tinha voltado a trabalhar, já assim, 1 semana depois. Então foi assim, são casos que a gente vai tendo que acabam marcando, né? Então são situações, por exemplo, relacionadas a intestino preso, intestino solto, cólicas, as cólicas menstruais, enfim, são várias situações que o osteopata consegue tratar, né? Além das questões traumato-ortopédicas. Muito legal. Eu penso, né, que seria bem legal se todo mundo pudesse fazer uma sessão de osteopatia, pelo menos a cada 2 meses, pelo menos uma vez por mês, porque sempre a gente tem alguma coisa, né, Rodolfo, né, para tratar. Ele traz um equilíbrio muito grande, né? É, muito bom mesmo. Gente, deixa eu contar uma coisa bem legal, que foi um convite que o Rodolfo me fez, de Verdade. associar a aromaterapia aos atendimentos de osteopatia. E aí eu fui lá, a gente conversou, né? Ele falou do que ele gostaria, e eu fiz uma série de sprayzinhos de aromaterapia para ele usar, pensando, baseado um pouco no pensamento da medicina germânica, que também é uma das minhas formações, e ele também, né, dentro da osteopatia, acabou fazendo uma formação complementar em medicina germânica, então ali a gente conseguiu encontrar um ponto em comum. E isso que é legal, porque as práticas integrativas, uma prática não invalida a outra, às vezes ela facilita, complementa, né? E aí eu queria que o Rodolfo contasse um pouquinho, né, como que foi a experiência de usar uma terapia com os pacientes de osteopatia. Fabiel, são áreas assim que eu tenho paixão mesmo, essa questão integrativa, né? Então, desde que eu fiz a primeira vez a acupuntura como paciente, e deu um bom resultado. Já tive outras situações que eu fui como paciente a um osteopata para ser, né, e me tratar, deu um ótimo resultado. E eu sempre tive essa vontade de conhecer a aromaterapia, né? Eu tenho vontade ainda de fazer um curso, de me especializar melhor, não, às vezes nem trabalhar, mas conhecer melhor o mundo, né? E eu acho que foi em janeiro, dezembro que a gente conversou, acho que dezembro, né, do ano passado. Acho que foi no finalzinho do ano passado, acho que A sim. primeira pessoa que eu lembrei foi você, Ai, que né, legal. com relação à aromaterapia. E é algo que eu já, mais ou menos 1 ano, 2 anos, estava querendo trabalhar com essa ligação, né? O trabalho da osteopatia. Eu faço um trabalho também, quando necessário, através da cinesioterapia, mas juntar essa questão da aromoterapia. Uma vontade que eu tinha de conhecer e ver o resultado, né? Entrei em contato com a Fabi, isso no final do ano passado, e, a princípio, eu estava terminando a formação da medicina germânica também, a Fabi já é formada, que é algo que acabou me encantando também, né? E ela deu a ideia de montar os aromas, né, Fabi? É algo que ela já trabalha, pensando na medicina germânica também, em cima das capas embriológicas, em cima das camadas, né? E em cima dos sentimentos que elas acabam contextualizando ali. São 5 meses de trabalho com relação à aromaterapia. Usei, assim, em alguns pacientes, eu tive resultados ótimos durante a sessão e no pós-sessão, né? Eu tive resultados, por exemplo, um dia após-sessão, juntando essa conexão da aromaterapia com a osteopatia, tá? E dentro dessa questão,
imagino, somato-emocional, acaba ajudando o paciente também, né? Por exemplo, sentimentos de desvalorização, sentimentos por exemplo, de ataque, isso é algo que dentro da germânica a gente acaba trabalhando um pouco, né? Um pouco não, bastante, né, Fabi? Bastante. Mas a resposta foi muito boa e positiva, e é algo surpreendente do Fabi, que até uma hora ou outra eu quero trabalhar melhor essa questão, fazer um curso, fazer uma formação dentro da aromaterapia. Ah, que legal. Eu vou aproveitar esse gancho, né, e deixar o convite para vocês, né, a Vitória aqui, que foi convidada do professor Rodolfo, ela já entrou no meu grupo, né, eu tenho um grupo de estudos de aromaterapia que funciona pelo WhatsApp, e todos vocês estão convidados a participar desse grupo. Agora a gente está estudando o óleo de olíbano, e aí eu vou deixar no link aqui do vídeo, que vai ficar no YouTube, o linkzinho, se você quiser ingressar nesse grupo, é gratuito. O que a gente pede? Que as pessoas contribuam com as suas percepções, porque a gente vai além do que a gente vê na bibliografia da aromaterapia, sabe, Rodolfo? A gente sente o que o óleo realmente está provocando na gente. Às vezes, acontecem coisas muito gostosas, mas às vezes esse óleo começa a também fazer o processo de cura, e aí deflagra algumas dores, né? Então, hoje mesmo no grupo foi super curioso que o grupo começou a falar das dores que estava percebendo no olíbano. Olha, eu senti dor de cabeça, eu senti dor no corpo, eu senti isso. Eu falei assim, olha, gente, mas vamos olhar que isso tudo é resolução que o óleo está facilitando para você, né? Então, é um estudo que envolve ali uma relação com o óleo essencial, não é só o cheirinho bom, tá? Para avisar vocês. O Fabi, aproveitando a deixa, a Fabi ela fez um aroma, né, para mim, para a questão do sono, né? Verdade. E, assim, eu vou ser bem sincero, às vezes eu esqueço, mas quando eu o uso, nossa, a mudança é muito grande, na qualidade do sono, né? Eu sempre tive problemas com relação ao sono, não sempre, mas em algumas oportunidades, e mudou bastante, viu, Fabi? Ah, que Até bom. um feedback que eu dou para você, assim, com relação a essa questão da aromaterapia. Verdade. Ó, a Vitória está falando aqui, ó, principalmente o olíbano com a sua alta frequência, né? Exatamente, Vitória. E deixa eu te contar que eu trabalho o olíbano também. Eu acho que no seu não tinha, Rodolfo, porque o olíbano não fez parte desses óleos que eu coloquei para você. Mas ele é um óleo assim para quem precisa dormir que facilita muito. Tanto que eu tinha paciente que falava assim: nossa, é melhor que Rivotril. É melhor que Rivotril. Eu falei, nossa, isso é muito bom. Rodolfo, deixa eu também deixar um convite aqui, pessoal. No dia 5 de junho, se você não conhece medicina germânica, eu quero te convidar. No dia 5 de junho, eu vou lançar um programa que eu já tinha, que é para ensinar as pessoas sobre as 5 leis biológicas de Hammer da medicina germânica. Porque um dos princípios da medicina germânica é justamente as pessoas conhecerem essas leis para poder fazer o seu próprio processo de cura, tá? Então, aguardem que eu vou lançar todas as informações, vou deixar o link para vocês também aqui no vídeo, então quero convidá-los, né? É legal, por exemplo, se você é um paciente do Rodolfo de osteopatia, você conhecer as 5 leis biológicas é muito bom, que facilita a vida dele, gente. Facilita para o terapeuta, no sentido de que ele compreende o porquê daquela dor, né? O que está por trás dessa dor, né? O que levou, de repente, o que estava dificultando para esse paciente que era infértil, por exemplo, né? O que medo estava por trás disso, de repente trazer um filho ao mundo, né?
Porque você não trata, você vai tratar outras questões, talvez você tenha tratado com ele um rim, tratado outras, né? Eu não fico aqui imaginando. Uma questão que eu acho que dentro dessas terapias integrativas, que é bem legal, né? Elas se complementam. Então, por exemplo, você tem uma questão, às vezes, mecânica, você tem uma questão emocional, né? Que acaba interferindo no mecânico. E esse mecânico, em grande parte das vezes, fica um processo de fibrose. Por exemplo, você pega uma cicatriz cesárea que tem a parte emocional, mas também tem a parte estrutural ali que ficou. Sim. E é muito difícil o corpo, digamos assim, se autocurar nesse sentido. Ele precisa de um empurrãozinho. E essa fibrose acaba gerando, por exemplo, um efeito muito grande. Por exemplo, ele modifica a biomecânica. Ao invés da pessoa fazer esse movimento somente com a coluna, ela acaba precisando fazer uma flexão, um aumento de flexão, precisa fazer uma rotação maior com a cervical, uma rotação maior com a lombar, enfim, tá? Então, essa parte emocional que você falou que é muito importante e que está totalmente também interligado com as terapias integrativas. Até um fato muito interessante, quando eu fiz o curso da Germânica, eu terminei o ano passado. E durante o curso, não sei se aconteceu contigo quando você fez, eu tive aconteceu várias coisas comigo. Durante a semana, assim, eu meio que desliguei do mundo totalmente. Eu levava 15 dias para me recuperar de cada encontro. Muito intenso, assim, muito intenso mesmo. Mas falando assim, as pessoas podem ficar um pouco assustadas. Calma, gente. Mas é bom, é bom. É que assim, vamos explicar, né, Rodolfo? E assim, uma coisa que às vezes eu ouço de pessoas que passaram tanto por atendimentos de osteopatia, às vezes de acupuntura, a pessoa fala assim: eu saí de lá com a mesma dor que eu cheguei. Porque alivia, se for uma dor estrutural, vai aliviar na hora, né? Porque circula e tudo mais. Mas tem questões que às vezes sim envolve um órgão que está mais afetado e tudo mais. Você pode levar alguns dias, né? 3, 4 dias para realmente você ter a resolução total, porque o corpo vai estar trabalhando no processo de cura, né? Então, se você passar por qualquer tipo de sessão como essa, entenda que todo o seu corpo vai levar um tempo, né, para assimilar e liberar tudo aquilo. Então, na germânica, quando cai uma ficha, né? Isso é isso, você liga uma informação na outra, o seu corpo passa para o processo de resolução. E é quando vem a dor, né? É quando vem justamente aquela sensação dolorosa, né? Que hoje lá no grupo do Líbano o pessoal falou de dor muscular e dores nas articulações. Falei, bom, dores articulares podem estar relacionadas com aspectos de desvalorização também, né, da estrutura de autodesvalorização. E aí, o que é legal? Nossa, me dei conta disso, mas a dor é muito grande. Quando eu procuro um profissional, seja um osteopata, um quiroprata, um massoterapeuta, né, para manipular, aquilo ajuda muito o seu corpo a sarar mais rápido. Ô, Fabi, às vezes só de você dar informação é uma coisa que eu tenho aprendido recentemente com a formação da Germânica, e só de você dar informação para o paciente, às vezes o paciente pode até falar assim, não lembro, não está acontecendo nada. Não, sabe, só de você passar a informação, às vezes ele vai sonhar com aquilo à noite, com aquilo que você comentou, ou passa o outro dia que é algo que já aconteceu, o paciente lembrar de uma situação lá no passado, na infância, e aí você relembrar essa memória, né, celular, e aí discutir em cima disso, que é algo bem interessante, né?
Bem interessante. Não sei se acontece isso com você também. Sempre. Às vezes, sempre, né? Às vezes a gente começa a trabalhar um óleo e existe uma outra questão aqui, né? Só para botar um pouquinho mais de pimenta aqui na conversa, que é o campo morfogenético que foi estudado lá pelo Rupert Sheldrake. Às vezes a pessoa nem está usando óleo, nem está de fato cheirando aquele óleo essencial, mas ela está lá no grupo, ela convive com alguém que está. Ela começa também a acessar o campo de informação do óleo, sabe? Então, às vezes eu falo assim, olha, esse óleo vai tratar tal questão. A pessoa fala, imagina, não, mas não tô vendo isso. Daí passa uns 2, 3 dias, a pessoa falou, realmente. Depois eu fiquei pensando, ou eu tive um insight, ou eu tive um sonho, e realmente faz sentido, né? E isso aí sempre acontece, é bem interessante. Não, legal, é bem interessante mesmo, sobre essa questão, né? Muito bom, Rodolfo. Você quer contar mais alguma coisa, coisas curiosas que aconteceram contigo aí na sua prática de osteopatia? Olha, eu tinha a osteopatia, a visão da Osho é muito grande, né? A filosofia, tem algumas coisas que eu não acabei não comentando, que eu acho que levaria mais um tempo. Mas dentro acho que podia falar um pouquinho sobre as práticas, dos atendimentos, de Sim. forma resumida. E se alguém tiver no grupo também quiser fazer perguntas, pessoal, coloca Isso. perguntas aqui para a gente, tá? Para o Rodolfo responder. Vamos aproveitar a presença dele aqui. Pode falar, Rodolfo, por Pode falar? enquanto. Pode. Então, assim, pô, Fabi, por exemplo, uma coisa que acontece bastante, eu recebo pacientes que vêm com uma dor no quadril, né, aquela dor ortopédica mesmo, e que tem essa relação somato-emocional, né, e que também, às vezes, o processo, o paciente fez uma videoartroscopia de tornozelo, do lado, por exemplo, acontece do lado direito e a dor no quadril do lado esquerdo. Do lado esquerdo. E você gera uma compensação, você gera, às vezes o paciente ainda tem um bloqueio articular ali na estrutura do tornozelo e que ele cria uma cadeia lesional, né, até chegar lá no quadril esquerdo, né, através de uma biomecânica incorreta, de uma hipersolicitação muscular, uma hipomobilidade, uma hipersão, que são situações e são filosofias, são palavras, denominações dentro da osteopatia que a gente acaba denominando e que acabam interferindo nessa cadeia lesional, né? Então, às vezes, você tem um bloqueio articular ali do tornozelo que afeta lá em cima. Eu já tive casos, por exemplo, de pacientes que estavam com um neuroma de Morton ou estavam com uma dor no hálocris, por exemplo, e eu tratar crânio, né? Basicamente, fazer a formação somato-emocional e tratar crânio. Com uma sessão, o paciente parou de sentir dor, o paciente voltou a correr. Então, como hoje a gente precisa olhar o corpo como um todo, né? A gente precisa olhar cada vez mais, esquecer aquela questão individual, né? Não, o paciente tem dor no ombro, eu vou tratar o ombro e vou trabalhar, vou fazer fortalecimento de manguito. Pode fazer, deve fazer, mas olhar o corpo como um todo, dessa parte integrativa, né? Que legal. Rodolfo, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você enxerga, né, tá percebendo nesse momento e acredita que precisa evoluir o olhar da sociedade, ou, às vezes até mesmo da própria classe da área da saúde, para as práticas integrativas e complementares? É difícil, eu não sei, Fabi, eu acho que é difícil
assim, até discutir um pouco essa relação, mas eu acho que aos poucos, as pessoas estão conhecendo essa formação, né, através das terapias, e o resultado é a melhora do paciente. Essa é basicamente eu acho que acaba acontecendo, né? E o paciente geralmente ele volta, né? É muito difícil você não ter resultado com o paciente. Quando você faz um trabalho legal, um trabalho adequado, e você tem uma formação importante, você estuda, eu acho que aos poucos a gente está conquistando, né? Mas falta muita coisa ainda, né? Eu vejo principalmente da medicina tradicional, a gente é muito mal visto. Eu acho que aí, não sei se qual que é a tua visão com relação a isso. E é algo que, por exemplo, você pega a acupuntura, que é milenar, né? É algo assim tão mal visto, e eu já tive tantos resultados com a acupuntura, por exemplo, né? Há uma medicina tão antiga, né? Enfim, mas eu acho que a gente está aos pouquinhos conquistando o terreno. Não sei qual que é a tua visão com relação a isso. Eu acredito que o grande avanço vem acontecendo com as pessoas que estão realmente experimentando no seu dia a dia as práticas integrativas, se permitindo conhecer, e aí falar isso que você falou, às vezes aquele casal que já tinha gasto muito dinheiro, né, investindo em outros tipos de tratamento, e encontrou nas práticas integrativas aquilo que ele estava buscando. Acho que é aí que a gente vem ganhando terreno, que as pessoas antes corriam primeiro para a medicina convencional, para depois vir para as práticas integrativas, e hoje eu vejo um movimento diferente. Vamos tentar primeiro o natural, aquilo que é orgânico, daí, claro, né? Eu vejo que a medicina convencional, ela não se exclui. A prática integrativa e a medicina convencional, elas ganham quando elas andam se falam. quando elas andam de mãos dadas. É aquilo que eu falo para os meus pacientes. Eu já tive a minha fase de ser muito radical com algumas coisas, e hoje eu entendo que não é assim. Às vezes o paciente precisa da fisioterapia, como você no seu atendimento, olha, eu faço técnica de cinesioterapia, que é o que? Exercício de fortalecimento, que é a fisioterapia convencional, que é a análise de biomecânica, mas também eu estou olhando o todo do paciente. Na minha formação, eu também fiz lá na Unifil, eu percebi que você, né, Rodolfo, é um cara que começou a romper barreiras ali na cabecinha dos alunos, foi um dos primeiros professores que eu ouvi falar sobre as práticas integrativas. Eu lembro que quando eu soltei essa palavra na sala de aula, você olhou para mim assim e circulou. Não sei se você lembra desse dia. Lembro. Você circulou práticas integrativas, é isso aqui, né? Então, eu acho que a gente precisa avançar também na academia. Eu fico muito feliz e muito grata pela Unifil, né? Eu dei uma entrevista lá, a Elo convidou muito gentilmente para falar: olha, existe aqui, nós estamos dando abertura para as práticas integrativas. Eu achei isso muito legal, porque os próprios alunos começaram a se abrir, e alguns professores também, muitos professores apoiam, né, e eu fico muito grata aqui, né, você que foi meu professor, a Heloísa Tsukamoto, coordenadora maravilhosa da Unifil, todos os professores incríveis, que me chamavam, falavam assim, a Fabi é meio diferentona, mas eles sempre me tratavam sempre com muito carinho, com muito respeito, com curiosidade sobre as práticas, né? Então, eu acho que é por aí, é devagar, é aqui. Eu acho que aos pouquinhos, né? Nós estamos aqui, eu acho que a intenção do Happy Hour hoje nós temos aqui convidados ouvindo, debatendo o tema, avançando no debate, para que isso torne-se ações práticas. E acho que Fabi, Pode falar.
Não, eu só ia concluir que acho que um grande avanço que o Brasil teve foi justamente a Política Nacional de Práticas Integrativas, que possibilita os profissionais de saúde que acreditam nisso ter uma portinha, ter um recurso de lei para falar assim, vamos colocar isso também? Vamos facilitar isso? Eu imagino que daqui 10, 20 anos vai ser diferente, porque se já está entrando nas faculdades, né, a formação desses profissionais daqui 4 anos vai ser diferente, o campo de visão sobre o ser humano, né? E assim, é um terreno que, principalmente no Brasil, nunca foi trabalhado e que é recente, se for É pensar, recente, é né? muito recente. A osteopatia mesmo, e eu fiz a minha formação, eu comecei a formação em 2008, e eu lembro que eu não, em 2003, quando eu entrei na faculdade, eu nunca tinha escutado falar de osteopatia. Eu fui escutar a osteopatia quando eu me formei. E assim, o próprio, outras terapias também, muito usadas, às vezes o próprio RPG também, que tem uma pegada da osteopatia, enfim, outras terapias que são recentes no Brasil. Né? Eu imagino que esse terreno a gente está conquistando. Os próprios médicos, eu tenho vários pacientes médicos, eu imagino que tenha também, mas eu tenho vários profissionais da área da saúde, não só médicos, então a parte de enfermagem, biomédicos, enfim, que às vezes eles chegam assim, vai, Rodolfo, usa a sua bruxaria aí. Né? É bem isso, né? Acho que é assim que a gente é visto um pouco. Acabam até indicando pacientes, quer dizer que a gente está conquistando o terreno também. E é o que você falou, a gente está conectado também com essas outras terapias, né, com a própria medicina, enfim. Né? É verdade. Ai, que bom, Rodolfo. Eu adorei tudo isso que a gente conversou. Quero te agradecer muito, né? Primeiro, por você ter sido uma dessas referências tão importantes e reconfortantes para mim, né? Na minha formação como fisioterapeuta. Pelos atendimentos, né, que para mim têm sido bem importantes e me ajudado a entender também os meus próprios processos. Boa, família. Pelo convite de fazer parte aí também dessa descoberta, né, da aromaterapia com a osteopatia, então para mim foi Muito legal, muito legal. uma alegria unir essas 3 técnicas, né, medicina germânica, aromaterapia, osteopatia, e a gente vê isso tudo funcionando junto. E agradecer especialmente a tua presença, toda a sua generosidade em fazer essa partilha com a gente. Agradecer a presença das pessoas que estão aqui nos ouvindo, a Lília, a Daniela, a Vitória, a Consuelo, a Deise, a Edneia, os que passaram por aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguém, os que passaram por aqui também, muito obrigado pela presença de todos, por prestigiar aqui o nosso Happy Hour. Na semana que vem eu vou trazer um instrutor de yoga para falar sobre e também faz das práticas integrativas, então já fica o convite para a nossa próxima Happy Hour da semana que vem. Boa, Fabi. Ô, Fabi, eu queria agradecer, foi uma honra mesmo participar, tá? Desse Happy Hour. Só poderia ser vinho, né? Mas Jesus transformou água em vinho, então daqui a pouco vocês vão ver a transformação. Daqui a pouco. Então vamos brindar a sua saúde, Rodolfo, da sua família. Eu vi que muitas pessoas da sua família aqui. Muito obrigada pela presença. Todos vocês, continuem se cuidando, pessoal, né? Cuidem-se bem. Que Deus abençoe todos vocês. Um ótimo fim de semana. Um beijo grande. Obrigada, viu, Fabi? Obrigado pelo convite, viu? A Lilian tá mandando os parabéns aqui, professor Rodolfo. Foi maravilhoso. Valeu. Bom reencontrá-la aqui. Obrigado, viu, Fabi?
Eu vou encerrar nossa gravação Tá. aqui.